Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Estamos colocando já aqui para gravar nosso trabalho. Vamos pedir ao nosso Pai Celestial, nessa tarde, noite de domingo, que possamos unir os nossos pensamentos ao pensamento da espiritualidade superior que varre o planeta nesse instante, buscando as almas atentas que se colocam em predisposição mental, emocional, fazendo essa conexão com o mundo maior. Permita, Senhor Jesus, que nesse momento possamos alcançar a inspiração do mais alto. Possamos buscar, através da ação da espiritualidade, um bem-estar que renova a nossa vida, que abre os caminhos do entendimento, que nos dá a dimensão da realidade e das responsabilidades da vida e, acima de tudo, nos coloca em condições de crescermos espiritualmente, já que esta é a meta desta encarnação. Abençoe-nos, Senhor, nesse momento tão difícil de pandemia, onde precisamos tirar um entendimento diferente, uma postura diferente de vida e, sobretudo, aprimorar-nos espiritualmente para o crescimento que nos aguarda. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós estamos estudando o capítulo de número 22. E o capítulo de número 22, ele é intitulado Emersão do Passado. É quando o passado vem, do nosso íntimo e vem à tona, quando ele torna-se visível. E nós começamos a estudar a participação desta companheira nossa na reunião mediúnica, sendo que ela apresentava um quadro como se ela estivesse dentro de uma comunicação mediúnica e, no entanto, não se observava de imediato nenhum espírito ligado mentalmente a ela. Apenas a presença de um senhor, de uma alma, que ela teve contato ainda quando, encarnados em encarnações passadas, e a presença dele fazia com que ela retornasse àquela realidade que ela apresentava. É como se nós tivéssemos uma lembrança. Quando eu vejo alguém, me remete à lembrança de um fato, de um lugar que a gente tenha morado, de pessoas a quem a gente conviveu. Então, uma presença faz com que a gente viaje no tempo da memória. É natural, você reencontra um amigo que você estudou com ele. Quando você reencontra esse amigo, você volta às lembranças daquela época. E essas lembranças, boas ou ruins, são lembranças que estão arquivadas. Mas quando há uma memória fixada, quando há nas palavras de Aulus, uma cristalização de sentimento, é como se uma personalidade que viveu naquela época estivesse presa, estivesse naquele momento viva dentro de um espaço limitado do entendimento. E a presença desta alma que tinha ligações, que fez com que ela voltasse àquela época, expõe esse passado, faz essa catarse de forma anímica, comunicação da própria alma, expondo uma realidade que ainda não foi resolvida, nem no campo espiritual e ainda no campo encarnado, onde nós estamos em vias de equalização, de equilíbrio de sentimento, de perdão e de entendimento. Então, nós paramos, na semana passada, nesse último parágrafo que Aulus explica da seguinte forma. Isso quer dizer que a nossa irmã, que está na comunicação anímica, imobilizou o grande coeficiente de força do seu mundo emotivo,
em torno da experiência que nos referimos, a ponto de semelhante cristalização mental haver superado o choque biológico do renascimento no corpo físico, prosseguindo quase que intacta. Então, mesmo a reencarnação não consegue apagar. Aquela experiência, aquela vida, torna-se um coágulo. Nada rompe aquilo a não ser reviver esse sentimento e, ao mesmo tempo, o auto-perdão, o perdão incondicional, a experiência da nova vida, para que ela possa se libertar dessa cristalização. Esse termo cristalização é interessante porque quando nós pegamos um cristal no reino mineral, o que caracteriza ele é a sua proximidade atômica. Os átomos estão tão próximos que não há visão, né, extremamente limitada como a nossa, a impressão que a gente tem é que é uma pedra, que é uma construção, né, que não há porosidade. Ele está preso numa força de coesão. A emoção que esta nossa companheira tem também está nessa força de coesão. E somente o perdão vai fazer com que haja uma libertação dessa emotividade e ela possa se retirar do passado para viver deste momento para frente. Aí Aulos continua dizendo para nós, né? Fixando-se nessa lembrança que promove a cristalização mental, quando em estado de mais perto pelo companheiro que lhe foi refletido algoz, passa a comportar-se qual se estivesse ainda no passado que teima em ressuscitar. É então que se dá a conhecer a personalidade diferente a referir-se à vida anterior. A presença dele, mesmo que ela não esteja vendo, mas ela sente, remete a ela lembranças. E essas lembranças foram tão ruins, foram tão tristes, que ela não consegue se libertar. É como se ela tivesse uma mágoa aberta, uma ferida, e a presença dele é alguém que pisa nessa ferida, que toca, que faz ela sangrar novamente. Ela revive a dor, revive tudo aquilo que gerou esta ferida, num processo de comunicação espiritual. Sorrindo paternal, Aulos encerra essa explicação dizendo: sem dúvida, em tais momentos, é alguém que volta do pretérito a comunicar-se com o presente. É alguém que faz uma terapia de vida passada, porque ao influxo das recordações penosas de que se vê assaltada, centraliza todos os seus recursos mnemônicos tão somente no ponto nevrálgico em que viciou o pensamento. Nós não temos aqui a dimensão do tempo que isso foi rememorado, que isso foi revivido no plano espiritual. Nós não temos aqui o quadro espiritual de sofrimento que se deu desde o ponto que teima em ressuscitar através da comunicação até o atual momento da existência. Para o psiquiatra comum, é apenas uma candidata à insulina-terapia ou ao eletrochoque. Uma consciência torturada exigindo amparo moral e cultural para a renovação íntima, única base sólida que lhe assegurará o reajustamento definitivo. Qualquer quadro desse que se leve a um psiquiatra não tem um prognóstico. Vamos dizer que ela tem uma dupla personalidade, ou que ela tem aí, talvez, né, uma personalidade diferente, que ora ela é compreensiva, ora ela é outra pessoa. Se nós levarmos em algumas outras escolas religiosas, talvez
tentem fazer algum tipo de sessão para libertá-la dessa pressão espiritual, dizendo ser ação do demônio. No entanto, a gente que entende um pouquinho, né, da questão espiritual da vida, percebe nesse quadro que não é um quadro totalmente incomum e que talvez nas nossas vivências a gente possa estar passando por isso dentro da reunião mediúnica, que é um quadro que necessita de muito amparo espiritual. É resgatar hoje uma experiência do passado. Porque enquanto ela viver hoje uma experiência do passado, ela não é um espírito livre. Hoje, né, lendo o primeiro capítulo do livro Renúncia, através de um estudo que a gente tem feito, eu me lembro das palavras de Pólucos antes da encarnação. Ele, no mundo espiritual, um tanto quanto lúcido, dizia aos espíritos que programavam a sua vinda: o pior momento da encarnação é esquecer do passado. É o mesmo que ser enterrado vivo. Porque nesse momento a gente perde toda a nossa realidade espiritual e se embranha nas ilusões do mundo. No entanto, mesmo aqueles que adentram o mundo e têm esse anestésico do passado, nesse choque biológico, alguns dizem que nós temos o Alzheimer da reencarnação porque esquecemos o passado, de certa forma reflete a nossa vida. E enquanto nós vivermos hoje a experiência do passado, nós não estamos libertos para vivermos como espíritos que somos. Nós temos que ver que hoje a gente ainda reflete emoções do passado, do campo do egoísmo, da preferência, da vaidade, da luxúria. Nós queremos o bem-estar, nós queremos as realidades que satisfazem o espírito. São tendências que trazemos, são processos anímicos naturais. Se eles não se fundem numa comunicação, eles se apresentam espontaneamente na personalidade. É necessário domar esse homem velho, fazer com que ele aos poucos vá esvaecendo para que a personalidade nova surja total das suas capacidades, das suas possibilidades e que possa viver deste momento para frente. Quando nós temos um fator grave no passado, ele apresenta em forma de desequilíbrio. Desequilíbrio emocional, psicológico. Quando nós temos um fator de cristalização mental, toda vez que o espírito aproximar, vai entrar em crise. Não é só na casa espírita, não é só na comunicação, não. Vai ter o surto psicótico. E a gente não tem explicação por quê. Porque a explicação está no campo espiritual. Aí você pega a pessoa, vamos correr com ela, vamos levar no psiquiatra. Vai entrar com a medicação para topar, para evitar essa percepção. Mas essa percepção precisa ser tratada também no campo espiritual. Nós não podemos nem se apegar apenas ao campo espiritual e nem se apegar apenas ao campo da medicina. É necessário fazermos agora uma ponte de ligação para um tratamento completo. Não se trata nenhum problema dessa ordem dentro da casa espírita. Nós vamos fazer um complemento do tratamento médico. Nossa irmã aqui, com certeza, devia vir fazendo algum acompanhamento, porque esses assaltos de uma personalidade diferente, aqui se dá dentro do tratamento, for buscar lá dentro, mas com certeza já se deu fora da casa espírita. E os medicamentos que fazem com que ela perca parte desta percepção ajudam no reequilíbrio. E o tratamento do evangelho, acima de tudo, fazendo-a rever valores morais de perdão e auto-perdão, farão com que ela, aos poucos, se liberte totalmente do seu passado. Analisei-a
diz André Luiz com atenção e concluir. Mediunicamente falando, vemos aqui um processo de autêntico animismo. Nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente, quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Poderíamos, então, classificar o fato no quadro da mistificação inconsciente, indagou Hilário, né? Interferiu Hilário e negador. Olha que interessante a classificação que ele põe. É uma mistificação, por quê? Porque ela não está intermediando uma outra realidade. Ela está intermediando a dela, retornada ao passado, por uma presença espiritual. Ela não faz isso propositalmente. Ela não treinou em casa um teatro para chegar na reunião mediúnica e ocupar a atenção das pessoas. Ela entra nesse quadro a partir da presença do espírito. Mas aí ele pergunta, mesmo que seja inconsciente, nós podemos classificá-la como uma mistificação? E Aulus pensou um pouco, né, um minuto e ponderou. Muitos companheiros matriculados no serviço da implantação da nova era, sob a égide do Espiritismo, vêm convertendo a teoria animista num travão injustificável a lhes congelarem preciosas oportunidades de realização do bem. Portanto, não nos cabe adotar com justas as palavras mistificação inconsciente ou subconsciente para batizar o fenômeno. É um fenômeno da alma. É um fenômeno anímico. Mistificação entra no quadro da prestidigitação, de você querer ludibriar. Não é o caso dela. Ela não faz isso de forma voluntária. É algo que lhe ocorre e que precisa de intervenção. A mistificação é quando há uma má postura do candidato à mediunidade, daquele que cria, que teatraliza uma realização que não está acontecendo. Esse, sim, é um grande entrave ao desenvolvimento das reuniões sérias e precisa urgentemente de uma intervenção da casa, para que ele se dedique, sim, a outras ocupações e não no campo da mediunidade, com leviandade ou divertimento. Na realidade, continua Aulus dizendo, a manifestação decorre dos próprios sentimentos de nossa amiga arrojados ao pretérito, de onde recolhe as impressões deprimentes de que se vê possuída, externando-as no meio em que se encontra. E a pobrezinha efetua isso quase na posição de perfeita sonâmbula, porquanto se concentra totalmente nas recordações, que já assinalamos, como se reunisse todas as energias da memória numa simples ferida, com inteira despreocupação das responsabilidades que a reencarnação atual lhe confere. Então, o que acontece com ela? Ela faz uma incursão tão profunda no passado que ela perde a realidade consciente, temporariamente, para ser médium da sua própria vida, intermediária do seu próprio passado. O animismo, ele é um fator que caminha junto com o mediunismo. Nós temos uma obra interessante de Alexander Aksakov sobre animismo e espiritismo, que quebra um pouco essa ideia, né? Muitas pessoas tratam o animismo como a falsidade do médium, e não é bem isso. A mistificação está ligada a isso. O animismo é um fenômeno da alma. Nós, como espíritos encarnados, ou alma, como diz o próprio Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, nós temos em si uma série de fenômenos naturais. Ô, Tarcísio, só um minuto. Nesse caso, quando ocorre um caso desse que não é incomum, né? Às vezes é mais comum do que se imagina, né?
Uhum. A direção da reunião, ela tem que estar muito atenta. Aí, cabe doutrinação? Sim. Que E tipo uma de conduta seria num caso desse? apesar de a gente conseguir identificar a comunicação anímica, ela precisa ser tratada como uma comunicação mediúnica. E o doutrinador, ele tem que ter muito tato, porque se ele, de certa forma, reprimir o espírito comunicante com rispidez, com indiferença, o que que ele está fazendo? Com quem que ele está conversando? Com o médium intermediário do seu próprio passado. Qualquer nova ferida alocada ali vai refletir na personalidade de hoje. Então, a doutrinação ela tem que ser feita no máximo de atenção possível. Esse é um dos problemas da terapia de vida passada. Quando a gente vai a um terapeuta e esse terapeuta não é, por exemplo, uma pessoa que tenha uma postura ética, que tenha estudo bastante daquele quadro, ele pode trazer na sua vida uma série de situações que dificultem muito mais a aceitação desta realidade. Primeiro, ele vai mexer naquilo que a consciência maior, por enquanto, deixa adormecido. Ah, mas hoje nós temos a ciência que consegue chegar até lá através da hipnose, da regressão. Sim, são princípios terapêuticos válidos para aqueles onde a terapia comum não alcançou nenhum tipo de benefício. Não é uma excursão que quem quiser, eu quero lá saber do meu passado. Não é um caminho para isso. A terapia de vida passada, ela é uma terapia e deve ser aplicada eticamente quando realmente se fizer necessário. Não é um país que a gente vai visitar através de uma excursão, porque se o terapeuta naquele momento fizer alguma assertativa, né, um pouco mais ríspida, um pouco mais áspera, nós vamos retornar da terapia e apresentar uma consequência daquela atitude. Ele está mexendo na personalidade. Então, num processo anímico, é necessário ter muita atenção à doutrinação, muito carinho, falar sempre do perdão, porque é a falta do perdão que gera a comunicação anímica, para que aos poucos aquela alma vai se libertando do passado e a sua facilidade em se expandir para alcançar o próprio passado no inconsciente é a sua faculdade de entrar em comunicação com os espíritos. Então, ela é um médium que, na atual situação, ela só consegue intermediar o seu próprio passado. Mas com o tratamento médico, o tratamento espiritual, ela se liberta dessa ferida que faz ela retornar sempre, é igual uma mágoa. Ah, eu lembro de uma pessoa, eu tenho uma mágoa de fulano que fez isso comigo, mas com o passar do tempo, esta mágoa vai diminuindo a intensidade. Eu já não penso mais com mágoa, eu não quero convívio. A gente vai se libertando. E quando se liberta, a comunicação passa a ser mediúnica, ela passa a intermediar agora outras mentes e não só a sua. Mas, Tarcísio, quando uma pessoa, nessas condições, chega a buscar um tratamento em reunião mediúnica, ela também ignora, né, que ela é o próprio processo obsessivo é dela, não Com certeza. existe a entidade. Aí fica bem mais complicado de se chegar nesse termo. A equipe tem que ser muito coesa mesmo, né? Muito madura, porque existem reuniões que são gravadas para que o grupo estude ela numa reunião seguinte, né? Por exemplo, nós temos a reunião na segunda-feira e na quarta-feira aquele grupo se reúne e escuta aquela gravação e faz-se análise daquilo tudo. Aí você imagina o quadro dela.
Ela vai, faz uma incursão ao seu passado, expõe uma série de pendências emocionais pessoais, e depois ela vai escutar a sua própria vida, como se ela estivesse lendo um romance, se ela estivesse analisando uma outra personalidade. É sério isso? Profundamente. Aí nós temos a questão do grupo. Às vezes, no grupo, nós vamos ter a percepção, principalmente aqueles que estão dirigindo o trabalho, que têm acesso aos dirigentes da casa, vão ser orientados quanto àquela realidade, mas precisam ter a ética de não comentar. É contraproducente para ela saber que ela está sendo intermediária de si própria, que ela está no processo anímico. E às vezes outros nem precisam também dessa informação. Mas é importante a casa fazer o diagnóstico, para acompanhar ela na própria elevação, no seu próprio esforço, incentivar no trabalho cristão, na leitura, para que ela possa si próprio hoje, e como no estudo hoje eu mudo tanto o meu futuro como o meu passado, eu vou libertar essas algemas que me fazem retornar toda vez que eu entro num processo de expansão da consciência. Isso é importante porque, quando a gente desencarnar, nós vamos entrar num processo de expansão da consciência natural. Natural. Você desencarna, você perde a limitação orgânica, a limitação biológica. E uma vez fora do corpo físico, nós vamos sentir muito mais influências do que fomos, da atual existência, da realidade que nós estamos passando. Então, é importante para a gente começarmos a entender processos que são tragos até nós, através das nossas próprias aptidões, necessidades, desejos, como também da realidade que estamos criando. Pois não, Ilse? Oi, Tarcísio, eu queria até dividir com vocês algo que eu vivenciei com um grupo mediúnico que eu pertenço já há uns bons anos. E o que eu vivenciei e o que eu observei até nos grupos mediúnicos que vieram em seguida na nossa casa espírita. A gente passa pelo estudo todo da doutrina espírita, pelo estudo da mediunidade, até que aquele grupo se forma para desenvolver a mediunidade, ou seja, é um grupo que está começando ali as suas manifestações mediúnicas. Então, o grupo que está no início desse trabalho mediúnico, é nesse período que é mais comum que eu observei, esse tratamento dos nossos próprios obsessores, sejam eles outros, né, espíritos, como os nossos processos anímicos mais intensos, né? É como você falou, né? Pessoas que tiveram uma vida, assim, um passado mais marcante, né? Mais traumatizante, pode trazer à tona essas lembranças mais marcantes nesse desdobramento, nessa hora da hora da comunicação mediúnica mesmo, né? Então, isso depois, com o tempo, passa. Eu lembro que eu tive colegas ali da nossa reunião mediúnica, poucos, que deram mais, assim, trabalho com o tempo, né? No início, eles deram trabalho para os esclarecedores, e com o tempo, a gente sempre conversava muito sobre animismo, falando que toda a comunicação mediúnica tem o animismo. Tem o fator anímico. Exatamente, é como uma água que entra por um filtro de barro. A água vem e fica com aquele suave gostinho de barro, ela passou. Então o médium está ali como se fosse o filtro, né? Ele passa, ele deixa alguma coisa dele ali na comunicação. Então, o que eu observei foi isso, né? Nessa fase de início do trabalho mediúnico de um grupo, é que se dá mais essa dificuldade do médium lidar com o seu animismo, né? Mais profundo, e isso, com o tempo, o médium consegue equilibrar e seguir sua vida como um médium mais
perfeitamente útil para a casa espírita. Isso, pelo menos, foi o que verdade, eu assim, vivenciei. Eu o vivenciei isso próprio, e eu queria dividir com vocês. o Ok? próprio Divaldo Franco chega a comentar para a gente que no início, né, do processo mediúnico, quando a gente está aprendendo a até lidar com as comunicações, com a troca de pensamentos, nós chegamos a ser 70% anímicos e 30% mediúnicos. Aí a gente pega a obra, por exemplo, No É. Invisível, de Leon Denis, ele faz a melhor definição do médium iniciante, dizendo que o médium iniciante, ele faz uma comparação, lógico, com o seu tempo, ele nos compara a uma máquina de escrever, que faltam teclas. Então, o espírito manda o pensamento, mas ele é fragmentado, a gente não consegue identificar ele. Então, nós vamos colocar naquele pensamento algo nosso. Com o passar do tempo, com a própria assiduidade, com o entendimento, com o estudo, essa equação começa a diminuir e nós vamos chegar a se ser equilibrar. 70%, 80% mediúnicos e 20% anímicos, o que já é excepcional para os grupos sérios. Excelente. E a gente é isso que espera através do estudo. Foi muito bom a sua colocação, porque realmente é uma colocação que acontece com o grupo iniciante. E os processos anímicos vão estar presentes. Vai ter comunicação lá mais da própria intenso. pessoa. E depois vai diminuindo. Naturalmente vai diminuindo. Possível não E a gente ter. precisa ter esse time, esse entendimento, postura ética, saber escolher um doutrinador, alguém que saiba conversar com sentimento, que tenha uma percepção como Raul Silva tem nesse livro. Ele vai perceber aqui e conversa com ela com um carinho tão grande que ela relaxa, o espírito afasta e quando ela retorna, é como se tivesse tirado um peso. Ela consegue dar mais um passo para dentro da cristalização, abrindo um campo que um dia vai espargir aquilo tudo e ela vai viver naturalmente. É uma viagem profunda. Nós não devemos temer o animismo. A vidência é um fenômeno anímico. É um fenômeno anímico, porque a vidência pertence àquele que vê, e não ao espírito que se faça visível, porque se ele fizer visível, é uma aparição, é diferente. A clareaudiência é um fenômeno anímico. São pessoas que conseguem captar um pouco mais, né, daquele pequeno espaço de vibrações que a pessoa comum escuta. O desdobramento é um fenômeno anímico. A materialização é um fenômeno anímico, com auxílio da espiritualidade. Então, nós vemos que animismo e mediunismo caminham juntos e vão caminhar, como a Ilse colocou, no início do processo. No princípio, vai ser uma confusão do que é meu e do que não é. Do meu passado, de processos inconscientes, de processos agitados. Com o passar do tempo, aquilo vai se desvencilhando e eu consigo entender melhor quem eu sou. A partir daí, tudo aquilo que me ocorre de forma diferente, para que eu possa classificar como mediúnico. E esta comunicação, dentro desse trabalho, nos dá uma prova muito grande. Esta moça não era um médium que trabalhava na casa, mas como era uma casa que tinha assistência, que recebia pessoas, e essas pessoas eram atendidas durante o trabalho, como na obra Desobsessão do Espírito André Luiz, é uma proposta, não quer dizer que tenha que ser assim, mas esse trabalho era, ela chega lá e entra nesse processo. Aí você imagina o corpo mediúnico que eu preciso ter para atender alguém que nem faz parte da casa. Eu preciso ter uma equipe de ponta para receber, perceber o quadro, atender com fraternidade e a pessoa sair dali melhor do que entrou.
Porque se é um frequentador da casa, não, nós já estamos acostumados, a gente visita a casa da pessoa, nós sabemos, né, dos seus problemas familiares. Ela foi para receber ajuda. E Aulas ainda continua falando. Achamos-nos, por esse motivo, perante uma doente mental. Ela é uma doente mental, requisitando maior carinho para que se recupere, para sanar-lhe a inquietação. Todavia, não nos bastam diagnósticos complicados ou meras definições técnicas no campo verbalista, se não houver o calor da assistência amiga. Não adianta você ter lá, né, um checklist para atendimento anímico. Fala sobre isso? Fala, não, você precisa de ter sentimento. E lá no fundo, deixar que ela conte o seu próprio drama e entrar naquele drama como se fosse um romance. Em que eu posso diminuir a tensão aí dentro? Você foi assassinada, como ela fala. É uma dor muito grande. Mas olha só o paradigma. Você foi assassinada e está aqui conversando comigo. Mais infeliz que você, com certeza, é o assassino que não teve esta oportunidade. Encontrar argumento para que aquela alma cristalizada ceda. É difícil? Imagina conversar com alguém que tem uma ideia que está totalmente pronta, que não quer mudar. Eu vou conseguir isso com uma doutrinação? Nem sonha. Com 15 minutos, né? Nós tínhamos certa vez um grupo mediúnico, eu cheguei a participar dele há algum tempo, e nós tínhamos uma doutrinadora que ela era uma coisa fora de série. Ela entrava com a marcação em cima, você não pode ser assim, não é dessa forma que a vida funciona, e acabou, afasta em nome de Deus, e achava que o espírito já tinha melhorado. E eu pensava comigo assim, meu Deus, eu acho que eu sou o obsessor desse grupo, porque eu não consigo entender como que uma conversa áspera consiga alguma coisa. Imaginemos entrar num quadro de pessoas que são fundamentalistas e acendermos apenas uma vela do questionamento das ideias. Essa é a função do doutrinador. Por isso o livro Diálogo com as Sombras, ele é um manual de cabeceira para quem quer adentrar essa área da doutrinação. Ele, além de orientar e te dar argumentação para conversar, ele é uma obra fundada em cima de várias experiências, como Allan Kardec era um excepcional doutrinador. Conversava com os espíritos evocados de uma forma extremamente positiva. Respeitava o sofrimento, não julgava em forma nenhuma. Nós vemos nas perguntas e respostas que temos no livro Céu e Inferno, quando ele conversa com diversas classes de espíritos desencarnados, desde os criminosos arrependidos aos suicidas. Ele faz a sua investigação científica para um corpo doutrinário sem perder a oportunidade de falar no bem, de falar na reconstrução da vida, de falar das oportunidades que ainda virão. Esses são exemplos que a gente precisa se embasar antes de chegar diante de uma comunicação dessa, que é uma comunicação dolorosa, ela está expondo um quadro complicado, e a gente chegar com uma receita de bolo. Você tem que perdoar. Se você não perdoar, você não vai melhorar nunca. Não é por aí. Joana de Ângeles mesmo nos ensina que para cada gota de verdade é necessário 1 litro de amor. Então, até para a gente falar assim, pense nisso, nós precisamos de sensibilizar a criatura. Nosso orientador fez ligeira pausa, acariciando a enferma, e enquanto Raul Silva continuava a doutriná-la e a consolá-la, notificou-nos bondoso.
Olha esses dois termos que eles observam de Raul Silva. Ele falava a nível doutrinário, e quando se fala a nível doutrinário, está se falando em vida após a morte, em reencarnação, em lei de causa e efeito. Isso é doutrinar, é falar de uma doutrina. Mas, acima de tudo, ele também consolava aquela alma, dizendo: não há mal que dure para sempre. Esse sentimento, por mais que esteja te ferindo, um dia vai passar. Deus é Pai de todas as criaturas, mesmo daquelas que estão perdidas, e elas um dia encontrarão o caminho da verdade, como ora nós estamos procurando. Então ela vai aos poucos entrando naquela sensibilização para entender realmente esse processo que ela vive. Aí Aulus nos ensina, né, a pergunta que a Ângela colocou lá atrás, olha, ela deve ser tratada com a mesma atenção que ministramos aos sofredores que se comunicam. Mesma atenção. É também um espírito imortal, solicitando-nos concurso e entendimento para que lhe restabeleça a harmonia. A ideia de mistificação talvez nos impelisse a desrespeitosa atitude diante do seu padecimento moral. Admitir o animismo por uma mistificação, mesmo que inconsciente, é dar um descrédito ao sofrimento de quem passa. Esqueça a mistificação. Mistificação é coisa de pessoas de má índole. De pessoas que têm necessidade de valorização, que fazem da mediunidade um teatro que não existe. Que ofertam da mediunidade aquilo que ela não veio para doar. Animismo é um processo que ela está passando e que, com certeza, com a doutrinação, com a evangelização e com a moralização dela, vai se extinguir. Por isso mesmo, nessas circunstâncias, é preciso amar o coração, armar o coração de amor, a fim de que possamos auxiliar e compreender. Um doutrinador, é Aulus quem diz, sem tato fraterno, apenas lhe agravaria o problema, porque, a pretexto de servir à verdade, talvez lhe impusesse corretivo inoportuno, ao invés de socorro providencial. Então, se há qualquer comunicação na nossa casa espírita, nós não devemos, de forma nenhuma, tentar corrigir o caminho dos espíritos. Primeiro é corrigir o nosso, para depois pensar, né, que o nosso próprio exemplo possa servir para alguém. A gente precisa de trato fraterno, de descer ao nível daquele que está sofrendo. É o que a gente fala muito sobre essa pandemia, nós participamos de um estudo a respeito disso, né? Todo sofrimento, ele tem uma razão de ser. Nós não sofremos de uma doença sem que eu tenha que aprender alguma coisa com ela. Se eu fiquei doente pela minha invigilância, eu tenho que aprender a ser mais vigilante. Se eu fiquei doente pela minha imprevidência, como André Luiz, né, que narra no livro Nosso Lar, eu preciso aprender a ser previdente, a cuidar do organismo, a respeitar seus limites. Então, toda doença, ela faz com que a gente desperte para alguma coisa. Ela tem um propósito de ensinamento. Quando a gente aprende, já não necessita mais da doença. Ela vem para corrigir desequilíbrios e ensinar-nos a termos equilíbrio a partir desse momento. A pandemia não é diferente, ela veio para nos ensinar, no mínimo, a empatia daqueles que estão sofrendo, perdendo seus entes queridos, perdendo seus arrimos de família, pais, filhos, mães, companheiros. E às vezes a gente vê as pessoas quase assim que numa competição numérica, né? Morreu tanto e tantos contaminados, sem esse sentimento, sem parar para orar,
sem elevar o pensamento a Deus. Então a gente precisa descer ao ponto daqueles que sofreram, orar junto com eles. Jesus fazia isso. Você pega as bem-aventuranças, ele desce lá nos mais simples e diz: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm sede de justiça. A alma mais perfeita que passou na Terra tinha essa facilidade de descer ao nível das pessoas para conversar com elas, como ele faz com Zaqueu, né, mandando ele descer da árvore, para conversar num nível de crescimento. E nesse caso não é diferente a doutrinação, nós temos que descer no nível do sofredor, sentir a dor que ele está sentindo. Saber que aquilo ali que ele está passando é um processo que talvez para mim não fosse tanto, mas para ele é. É importante, é doloroso. E eu preciso, de alguma forma, entender para que eu possa, pelo menos, dividir esse sofrimento. Primeiro é preciso remover o mal, para depois fortificar a vítima na sua própria defesa. Felizmente, o nosso Raul assimila as correntes espirituais que prevalecem aqui, tornando-se um enfermeiro ideal para situações dessa ordem. O doutrinador é alguém que capta as correntes mentais dos dirigentes da reunião. Então, ele está apto a qualquer tipo de comunicação. Aqueles espíritos que chegam turbulentos, ele tem recurso. Aqueles que chegam silenciosos, mas tão ardilosos, ele tem recurso. Porque, além de ser uma alma que se prepara, que se identifica com aquele trabalho, que tem toda uma disciplina moral e comportamental que justifica estar ali, ele também, naquele momento, vai intermediar essas correntes dos dirigentes espirituais, que sempre tem uma argumentação para destruir qualquer construção negativa. E quando lhes falta a argumentação por completo, é a prece que faz com que a gente mude o patamar mental e automaticamente crie recursos para uma doutrinação que às vezes esteja sendo aparentemente improdutiva. Hilário, tanto quanto eu, edificado com seu ensinamento, com os ensinamentos ouvidos, perguntou respeitoso: e podemos considerá-la médium, mesmo assim? Mesmo ela não estando recebendo espírito nenhum, ela está recebendo a si própria. Ela está fazendo uma comunicação espiritual, porém de si mesma. Eu posso classificá-la como médium? E Aulos fala assim, mas como não, né? Um vaso defeituoso pode ser consertado e restituído ao serviço. Naturalmente, agora a paciência e a caridade necessitam agir para salvá-la. Nossa irmã deve ser ouvida na posição em que se revela como sendo, em tudo, a desventurada mulher de outro tempo, e recebida por nós nessa base, para que se use o remédio moral que lhe estendemos, desligando-se, enfim, do passado. Então, como tratar uma situação dessa, aonde de repente nós fizemos a percepção de uma comunicação anímica? Primeiro, como uma comunicação mediúnica. Tratar com carinho, com respeito, com atenção, tentando levar propostas para remover a cristalização das energias inferiores, da mágoa, do rancor, da discussão, da briga. Isso é tão sério que em graus mais profundos faz com que essas almas se encolham a tal ponto que vão se tornar ovoides, que vão perder a forma perispiritual, porque estão tão cristalizadas numa mágoa que vão se perdendo totalmente a identidade como ser espiritual.
e somente em reencarnações dolorosas que se reconstrói toda essa ação hipnótica que alguns obsessores conseguem através da nossa própria irresponsabilidade em permanecer no mal. O assunto não comporta desmentido, porque indiscutivelmente essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi tão eclipsada pela matéria densa, como seria de desejar. Ela renasceu pela carne, sem renovar-se em espírito. Então, dentro daquela mulher, existe essa personalidade ainda. Quando nós vemos aquela passagem do Cristo, né? E ele está nas Geenas, levanta um homem da sepultura e ele pergunta: quem és tu? E o homem diz: nós somos legião, porque há muitos que moramos neste corpo. Ali ele faz uma alusão à obsessão, a vários espíritos, né, que haviam se apoderado daquela alma endividada e permaneciam a influenciá-lo a viver entre as ruínas de um cemitério abandonado. Mas nós também somos legião. Há muitas personalidades que vivem em nós, que ainda não foram totalmente apagadas. Se nós pegarmos, por exemplo, um estudo da vida de Emmanuel, nós vamos ver que o senador romano Públio Lentulus, que o escravo Nestório, que padre Damiano, que padre Emanuel da Nóbrega, viviam dentro daquela alma de alguma forma. Algo de bom que viveu em cada encarnação reflete e é um traço daquilo que você já viveu, mas ainda é. No caso dessa nossa companheira, a ferida aberta é tão forte que quando ela adentra novamente aquela lembrança, a princípio, a vida atual diminui, a personalidade atual, que não tem nenhuma fixação, que não tem nada a quem ela se apegar, simplesmente se apaga e vem à tona aquela mulher perseguida, aquela mulher assassinada, aquela mulher revoltada, aquela mulher que não perdoa, aquela mulher que sofre. E aí vem a doutrinação, e ela vai aos poucos adormecendo, aquela personalidade adormece, e a personalidade atual vem à tona. Imagina o que é passar por isso. Imagina chegar um psiquiatra e falar sobre isso. Antigamente nós íamos para os hospícios, né? Diretamente, não tinha outra alternativa. Hoje, com toda essa gama de medicamentos, fazem-se bloqueios psicóticos, para que a gente tente viver apenas uma realidade. Quantos irmãos nossos que nós conhecemos, alguns que frequentam até mesmo as nossas casas espíritas, em alguns momentos que nós chamamos de surtos, eles dão vazão a uma outra personalidade. Às vezes violenta, às vezes debochada, às vezes ridicularizando a crença. Da onde que está vindo isso? Então está na hora da gente aprender a analisar mais e julgar muito menos. Saber que cada processo desse é um processo da alma, por isso, anímico, que precisa do tratamento médico, neurológico e psiquiátrico, mas também do tratamento espiritual. Ah, mas então eu vou pegar um processo desse anímico e vou convidá-lo para o tratamento mediúnico de forma nenhuma. Deixe isso bem claro. Nós não vamos pegar ninguém que passe por um processo anímico e levar para um trabalho mediúnico, até porque às vezes a pessoa nem preparo tem. Mas as reuniões mediúnicas fazem esse atendimento no plano espiritual, com muito mais profundidade. Porque além de fazer todo o processo que se faz no plano físico, ainda fazem a regressão perispiritual para retornarem a experiências passadas. Por isso, esses tratamentos são muito mais profundos e têm muito mais resultado para se libertarem mais rápido. A questão que a gente está estudando é o si, né? A 7ª nota musical. Se, porventura, dentro do nosso trabalho mediúnico,
a pessoa começa a entrar numa comunicação anímica, como agir? O animismo é um fator a ser estudado dentro da mediunidade, não a mistificação. Essa daí não tem lugar dentro da mediunidade. O animismo tem. O assistente fixou o gesto de quem mergulhava na própria consciência, à sonda de suas reflexões, e falou qual se fizesse de si para consigo. Ela representa milhares de criaturas aos nossos olhos. Muitos padecem desse mal. Quantos mendigos arrastam na terra o esburacado manto da fidalguia efêmera que envergaram outrora? Agora a gente vai passar a observar isso nas pessoas, né? O que elas trazem que fogem da realidade atual? Quantos escravos da necessidade e da dor trazem consigo a vaidade e orgulho dos poderosos senhores que já foram em outras épocas? Quantas almas conduzidas à ligação consanguínea caminham do berço ao túmulo, transportando quistos invisíveis de aversão e ódio aos próprios parentes que lhes foram duros adversários em existências pregressas. Olha a manifestação anímica, quando nós temos dentro de casa a animosidade de um filho, de um pai. Você pega aí o jornal todo dia, mãe que mata filho, madrasta, filhos que se envolvem com outras pessoas, com pais, e situações que a gente fica assim, meu Deus, é o fim do mundo, como é que isso está acontecendo? Só a reencarnação explica. Por quê? Porque essas personalidades não sofreram um esquecimento tão grande. Comparsas que se encontram, casais que rompem e de repente o genro agora está com a sogra, a nora está com o sogro. Da onde que vem isso? Essas ligações doentias que promovem crimes. São fenômenos anímicos que nem a psicologia nem a psiquiatria ainda detêm recursos para estudá-los em profundidade, a não ser que passem a estudar a reencarnação. Todos podemos cair em semelhantes estados, se não aprendemos a cultivar o esquecimento do mal em marcha incessante com o bem. Por que ele fala isso? Nós não estamos vacinados contra o nosso passado. Nós podemos, em alguma curva da encarnação, encontrar com alguém que nos remeta memórias. E aí? Como agir com essas memórias? Com as conquistas morais que estamos fazendo. Nós estamos, né, como diz o próprio Jorge Lahar, nós estamos fazendo a faculdade do Espírito, para vivenciá-la de um momento para o outro. A partir do momento que vem a prova, já tem toda a informação para vivenciá-la. Se amanhã for chamado em outro país, eu posso reencontrar pessoas ligadas ao meu passado. Como agir? Com as conquistas do presente. Deixar o passado, passado. Ah, mas eu sinto na alma. Trabalhe. Ah, mas é uma coisa insuportável. Não é, porque Deus não dá a cruz maior que você pode carregar. Eu posso não querer. Eu posso não querer. Mas falar que é acima da minha força, claro que não é. É importante a gente fazer um estudo desse, porque é um estudo de autoanálise. Por que às vezes a gente encontra com pessoas que naturalmente nos são gratas e gerem em nós simpatia profunda? Enquanto às vezes dentro do mesmo grupo social, familiar, nós encontramos pessoas que nos geram antipatias naturais. Da onde que estão essas raízes? São fenômenos anímicos, que se não nos mudam a personalidade por completo, num transe temporário, influenciam nos valores que temos nesta atual encarnação. Então é importante começarmos a amadurecer emocionalmente,
a ver as pessoas como irmão. Ah, mas eu não gosto daquela personalidade. Agora está tão na moda isso, né? Eu não gosto do político fulano de tal. É isso e aquilo. É irmão. É filho do mesmo pai. Então, ora em benefício. Ah, eu não simpatizo ainda. Aprenda. Meu Deus, eu sou muito pequeno. Ensina-me a ser diferente. Liberte-se daquilo que se prende, daquilo que se limita, daquilo que te dificulta a caminhada, para que a gente possa caminhar como espíritos livres. A mãe de André Luiz, Luísa, aliás, até o filme retratou isso. Ela faz uma pergunta a ele quando ele está em nosso lar. Ela pergunta: você quer caminhar como espírito livre? Então se liberta do passado. Tudo aquilo que me vem de emoção do passado, naturalmente, você trabalha com aquilo que você tem de orientação no presente. Se identificamos algum caso de animismo dentro da nossa casa, dentro da nossa reunião, é para ser trabalhado com seriedade, com dedicação, com amor ao próximo, levando essa pessoa o melhor estado de tranquilidade, para que ela vença esse processo que pode levar 1 ano, 2, 10, 20, uma encarnação, mas possa, tão logo ela se liberte, ela trabalhar de forma lúcida e consciente para a construção de um mundo melhor. Então, nós vamos terminar nessa parte final, né? Semana próxima, nós vamos retrabalhar essa questão. A gente tem essa semana inteira para, né, olhar as pessoas e ver os traços que nos caracterizam da atual existência, da existência. Olha para si mesmo. Olha lá no espelho, ela fala assim: meu Deus, a que ponto eu sou a realidade de agora ou os traços que eu trago do meu próprio passado? Quem sou eu? E a partir daí, trabalhar essa personalidade para um crescimento maior. Nós vamos, na semana que vem, encerrar esse capítulo e começar um capítulo muito mais profundo da cristalização mental, que está ligado a fenômenos mais profundos da hipnose espiritual. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento, o nosso pedido ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa também, nesta noite de reflexões e estudos, possamos fazer uma viagem para dentro dos nossos valores emocionais e tentar entender o que se passa conosco. Quais são os nossos anseios, as nossas vontades, quem é o velho homem que ainda vive em nós, esse animismo natural, que mesmo a reencarnação nem sempre possa eclipsar ele por completo, já que ele se manifesta através das nossas ideias, das nossas intenções, das nossas vontades. Permita, Senhor Jesus, que através desse conhecimento, que é tão importante para o campo da mediunidade, nós possamos silenciar mais o passado e valorizar mais o presente. Saber o que somos, o que pretendemos desta vida e das próximas que virão. Abençoe, Senhor, aos nossos companheiros e amigos que partiram para o mundo espiritual. Nossa companheira Dona Maria José, que frequentava com a gente o Centro Espírita Irmão Alderves, uma pessoa tão carinhosa, tão doce, que regressou à pátria espiritual depois de uma existência longa, uma existência de muito trabalho, de muita luta consigo próprio, que ela possa receber da espiritualidade a presença amiga dos benfeitores espirituais, assim como tantos outros que partiram, pessoas conhecidas, pessoas próximas, pessoas que no momento não são desconhecidas, mas que estão ligadas a nós pelos laços santificados da criação maior. Abençoe-me, Senhor, que essa semana seja uma semana produtiva, de muito trabalho, muita dedicação e muita luz. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja.
Obrigado aí a todos pela presença, que na semana que vem a gente possa estar novamente aí reunidos.